Imagine uma via expressa que desafia o oceano, conectando cidades movimentadas e cruzando uma das baías mais emblemáticas do Japão. Esse é a Tokyo Bay Aqualine, também conhecida como a Trans-Tokyo Bay Expressway. Essa obra impressionante de engenharia combina ponte e túnel para atravessar a Baía de Tóquio. O túnel submerso é o quarto mais longo do mundo e representa um grande feito da engenharia moderna. Mas o que motivou a criação dessa via tão ambiciosa e como foi possível construir uma conexão tão extensa e complexa sob a Baía de Tóquio é o que vamos explorar neste vídeo. Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a Tokyo Bay Aqualine, a obra mais impressionante do Japão. O Tokyo Bay Aqualine é uma rodovia expressa de pedágio que se estende por aproximadamente 15 quilômetros, cruzando o trecho central da Baía de Tóquio no sentido leste-oeste. Conectando as cidades de Kawasaki e Kisarazu, essa estrutura não apenas une as regiões, mas também se integra ao complexo sistema rodoviário que circunda a metrópole de Tóquio, incluindo Yokohama, Kawasaki, Chiba e outras cidades da megalópole. Juntamente com outras vias expressas, como a Tokyo Bay Coastal Highway, a Metropolitan Central Highway e o Outer Loop, a Trans-Tokyo Bay Highway faz parte da rede viária metropolitana que conecta Tóquio às principais rodovias nacionais. Além de aliviar o intenso congestionamento de tráfego na região, a rodovia contribui para o desenvolvimento industrial e impulsiona o crescimento harmônico das áreas metropolitanas adjacentes. A estrutura do projeto é uma combinação de duas seções principais. Duas seções de túnel com cerca de 10 km de extensão, localizadas sob as águas de Kawasaki, onde o tráfego de superfície é intenso, e uma ponte de 5 km sobre as águas de Chiba, onde o tráfego é mais leve. Entre essas duas seções encontram-se as duas ilhas artificiais, que conectam os segmentos de túnel e ponte, atuando como pontos de transição. Essa obra ambiciosa, de escala e complexidade incomuns, representou desafios significativos. Foi construída em um solo extremamente macio, em águas profundas e em uma zona com alta probabilidade de grandes terremotos. Para enfrentar esses desafios, foram empregadas tecnologias avançadas, como as máquinas de escudo de lama, conhecidas como Slower Shield, para a escavação dos túneis submersos. Além disso, um eixo de ventilação de concreto armado, com diâmetro interno de 100 metros, foi construído no ponto médio do túnel submerso, e uma das ilhas artificiais serve como estrutura de transição entre as partes submersa e elevada da rodovia. Mas o que motivou a construção dessa façanha? Será que o risco valeu a pena? A construção do Tokyo Bay Aqualine foi motivada por diversas razões econômicas e logísticas. Antes de sua conclusão, as viagens de Kawasaki e Kisarazu exigiam uma volta de aproximadamente 100 quilômetros ao redor da Baía de Tóquio, ou 1 hora de travessia de balsa. Esse trajeto não era só ineficiente, mas também contribuía para o congestionamento no centro de Tóquio e dificultava a mobilidade na região metropolitana. A Aqualine, uma combinação de ponte e túnel, encurtou significativamente a viagem entre Kanagawa e Chiba, reduzindo o trajeto de 90 minutos para apenas 15 minutos. Essa melhoria não só facilitou a vida dos moradores, mas também promoveu a integração econômica entre as duas províncias, impulsionando o turismo e o comércio na área. Além disso, a conexão direta entre Kanagawa e Chiba através da Baía incentivou o desenvolvimento de novas áreas industriais e residenciais na Península de Bossol, que anteriormente eram menos acessíveis. Por ser um projeto de grande escala, construído em solo macio e sujeito a terremotos, a Aqualine também foi um campo de testes para avanços na engenharia de túneis e construção em áreas submersas. Em meio a esses desafios, a obra foi apelidada de Projeto Apollo da Engenharia Civil, devido à sua complexidade e à inovação tecnológica envolvida. E falando em complexidade, quais foram os desafios da sua construção? O projeto representou um marco, já que envolveu a criação de várias estruturas-chave,
incluindo ilhas artificiais e túneis submersos, com o objetivo de estabelecer uma conexão estável e segura entre as cidades de Kawasaki e Kisarazu, através da Baía de Tóquio. A partir do litoral, foi criado um aterro artificial que se estende até o fundo do mar, proporcionando estabilidade para as máquinas de escavação e proteção contra a flutuação que poderia afetar os túneis. Esse aterro foi reforçado com estruturas de aço, treliças e moles, que são barreiras marítimas, que ajudam a conter e proteger o trajeto dos túneis próximos à costa. A base foi reforçada com pedras, blocos de proteção e um núcleo rochoso para garantir a estabilidade contra o movimento das águas. Para garantir a integridade dos solos macios subjacentes, técnicas de estabilização foram empregadas, como o método de mistura profunda, o Deep Mix Method, que consolidou o solo antes da instalação das fundações. Um poço de ventilação foi construído usando o método de caixão, que envolve a instalação de uma estrutura de aço flutuante estabilizada em sua posição final. Essa estrutura também serve como eixo de acesso para o túnel e ajuda na circulação de ar durante as operações. Já a ilha de Kisarazu, construída na extremidade oposta da ilha de conexão, inclui um aterro subaquático inclinado para suportar o peso do túnel, com uma superfície plana para o acesso ao túnel e o início da ponte. Como a camada de solo mole na região de Kisarazu era relativamente fina, foi necessário dragar o solo fraco e substituí-lo por areia e cascalhos selecionados. Para lidar com essas condições geológicas adversas e alta pressão de água em solos extremamente macios, o método de escudo de lama foi selecionado para a escavação do túnel subaquático. O projeto utilizou um total de 8 máquinas de escavação de escudo, distribuídas em diferentes pontos de partida. 2 começando no acesso Okishima, 4 na ilha artificial de Kawasaki e 2 na ilha de Kisarazu. As escavações foram programadas para avançar e se encontrar em pontos específicos sob a baía, assegurando a junção precisa dos túneis. Essa combinação de esforços, tecnologias e planejamento rigoroso culminou em uma das obras de infraestrutura mais inovadoras e complexas do Japão, superando obstáculos naturais e estabelecendo novos padrões de engenharia para construções subaquáticas e em áreas sujeitas a abalos sísmicos. Pela sua complexidade, é difícil encontrar projetos parecidos. Talvez o mais parecido deles seja a ponte túnel de Chesapeake Bay, que também acabou combinando ponte e túnel para conectar regiões separadas por grandes corpos d'água. A Aqualine, com 15,1 quilômetros, possui um túnel submerso de 9,6 quilômetros e uma ponte de 4,4 quilômetros, além da ilha artificial de Umi-Rotaru, que atrai turistas com sua infraestrutura única. Já para efeito de comparação, a ponte túnel de Chesapeake Bay, nos Estados Unidos, possui 28,3 quilômetros, passando pela fase de ponte até o túnel, e assim como a Aqualine, enfrenta vários desafios proporcionados pela natureza. Mas ao invés de terremotos, tem como adversário os ventos fortes e os furacões, os quais são inibidos por suas ilhas artificiais projetadas para dar mais longevidade à estrutura principal. Esses projetos mostram a habilidade da engenharia em enfrentar adversidades, mostrando que se os impactos superam as adversidades, essas obras devem ser incentivadas. E falando em impactos, quais foram os impactos dessa obra? A inauguração da Tokyo Bay Aqualine trouxe benefícios significativos para a região metropolitana de Tóquio, ao reduzir congestionamentos e melhorar a qualidade de vida dos habitantes locais. Uma das maiores conquistas do projeto foi a redução do tráfego no centro de Tóquio. Com o novo corredor de transporte pelo sul, a necessidade de passagem pelo centro da cidade diminuiu, resultando em menos congestionamento e um fluxo mais eficiente para quem transita pela metrópole. Além disso, facilitou o transporte de produtos frescos da península de Bossó, como vegetais e frutos do mar, que agora chegam rapidamente ao mercado de Kenri. Essa melhoria no transporte elevou a competitividade entre os negócios e tornou mais acessível aos consumidores da região o acesso a alimentos frescos e locais. Para os trabalhadores de Kenri, a proximidade com Bossó oferece mais opções de moradia em áreas espaçosas e acessíveis. O projeto também expandiu em opções de lazer,
A conexão direta transformou a região de Boçó em um novo ponto de recreação para os residentes de Quenri, que agora têm acesso a mais áreas de lazer, compras e gastronomia, além da linda vista da ponte, que é visitada por milhões de pessoas todos os anos. A Tokyo Bay Aqualine se firmou como uma das mais inovadoras e ambiciosas infraestruturas de transporte no Japão, proporcionando melhorias significativas na conectividade entre Tóquio e a Península de Boçó. No futuro, espera-se que a Aqualine continue a desempenhar um papel central na integração econômica e social da região metropolitana de Tóquio, promovendo o desenvolvimento de áreas residenciais e comerciais em Chiba e facilitando o acesso a novas oportunidades de lazer. Com os avanços na tecnologia de transportes e nas demandas por sustentabilidade, a Aqualine deve adaptar-se continuamente, incorporando sistemas mais eficientes de gestão de tráfego e energia. A implementação de tecnologias de monitoramento em tempo real e o uso de fontes de energias renováveis são passos futuros para tornar essa estrutura ainda mais resiliente e ecologicamente responsável. Em suma, a Tokyo Bay Aqualine não é apenas uma ligação entre duas regiões, ela simboliza a engenhosidade e a determinação japonesa em superar barreiras naturais, uma inspiração para o mundo todo. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você achou desse incrível projeto de engenharia do Japão? Você já conhecia? Já ouviu falar dele? E em qual região você acha que esse projeto seria muito bem colocado aqui no Brasil? Deixa aqui nos comentários. Farei questão de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.